Olá! Hoje nós vamos falar sobre a contribuição da acupuntura na doença renal crônica. A doença renal crônica hoje é um fardo para as economias mundiais e ela se tornou uma pandemia, que é uma epidemia global. Ela está explodindo no mundo inteiro, tanto nos países industrializados, desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento. As causas ainda são obscuras, mas o fato é que alguns fatores de riscos, como a alimentação, o estilo de vida, excesso de sódio, todos esses fatores, a própria hipertensão arterial, a obesidade, a falta de atividade física também, todos eles são fatores de risco para o aparecimento da doença renal crônica. É importante a gente dizer que depois dos 50 anos a gente perde 1% de néfrons, que são as unidades funcionais do rim, que são as células que filtram o sangue e o transformam em urina. Com a idade, nós temos uma queda na função renal de forma natural. Quando essa queda se dá muito abrupta, ela faz uma lesão renal. Você começa a perder proteína pela urina, você começa a aumentar a ureia e a creatinina, a reter escória, que a gente chama nitrogenada, ou seja, fruto do metabolismo das proteínas. Qual seria a contribuição da acupuntura? Em termos de tratamento convencional, quase que há muito pouco que se fazer. A nefrologia convencional tem quase que, na sua grande maioria, uma conduta expectante. Ficar observando a pessoa perdendo a função renal gradativamente e continuamente até chegar no ponto dela ter que fazer uma terapia substitutiva, dela ter que ir para a hemodiálise, para a máquina. A acupuntura não tem uma conduta expectante. Nós temos uma conduta mais proativa. Nós fazemos os exames de avaliação do desequilíbrio da pessoa como um todo, que são o exame do pulso radial e o exame da língua. Avaliamos a situação da energia do sujeito, do doente renal, porque a diferença das duas medicinas é que a medicina chinesa ela trata sob a ótica do mau funcionamento bioelétrico, do mau funcionamento da energia do corpo, da energia vital. E na medicina convencional, a abordagem é muito mais bioquímica, muito mais medicamentosa. Se procura substituir a função dos órgãos com medicamentos, ou pelo menos parcialmente suprir essa função. Na acupuntura, uma vez estabelecido o diagnóstico, a avaliação do estado de energia, do estado bioelétrico do paciente, nós sabemos os pontos de acupuntura, que são aquelas regiões na superfície cutânea que tem uma baixa impedância e uma alta condutância, ou seja, uma baixa resistência à passagem da corrente elétrica e uma facilidade da corrente elétrica entrar como se, nessas regiões, nesses pontos, como se fossem janelas, como se fossem portais. Isso é a definição de um ponto de acupuntura. E através da manipulação nesses pontos, ou do estímulo nesse ponto, seja com raio laser, seja com calor, seja com a picada, seja com a pressão, como é chamada digitopressura, acupressura, são sinônimos, você altera a função daquele órgão. Se aquele órgão está com uma função acelerada, exagerada, exacerbada, você equilibra, você abaixa. Se ela está diminuída, como é o caso da doença renal crônica, quer dizer, a insuficiência, antigamente chamava-se de insuficiência renal crônica, você tenta, através do estímulo desses pontos, e ativar a função renal e levantar a função renal. Isso a gente vai acompanhando com os exames convencionais, exame de sangue, através de ureia, creatinina, que são exames baratíssimos e rápidos de serem executados. Você começa a observar se o tratamento de acupuntura está sendo eficaz ou não. E a gente nota que
fazendo o tratamento de acupuntura, na maioria das vezes a gente consegue diminuir a progressão da doença ou até mesmo parar a progressão da doença. Em alguns casos, reverter. Então, a acupuntura na doença renal crônica, a sua contribuição ainda é muito pouco conhecida no Ocidente, no Oriente é bastante conhecida e bastante utilizada. Então, hoje a minha mensagem aqui fica para que as pessoas que já estão manifestando os estágios iniciais da doença renal crônica sigam o que os seus nefrologistas recomendam, mas tentem também fazer uma abordagem terapêutica complementar, do tipo recorrer à acupuntura, algumas plantas medicinais que também ativam o parênquima renal, ativam os néfrons, a homeopatia também ajuda. Eu recomendaria que nós não fiquemos numa postura expectante, esperando a doença renal tomar conta e os néfrons cada vez mais progredirem nas suas deficiências. Vamos ser mais proativos, vamos tentar usar recursos que a gente sabe que funcionam no Oriente e funcionariam e funcionam aqui também no Ocidente, desde que quando nas mãos de bons especialistas em acupuntura, mãos bem treinadas. Até a próxima.